Saí com um cara por 6 meses e terminamos porque meu filho de 7 anos não gostava dele. Por vingança, ele diz que não vai pagar pensão alimentícia para o meu filho e para mim. Ele diz que não é obrigação dele, mas eu sei que é por vingança. Eu, Valéria, sempre fui uma mãe totalmente dedicada que entende perfeitamente que uma mulher com um filho é um pacote completo e premium que qualquer homem deveria ter o absoluto privilégio de cuidar. Quando conheci o Damião, meu ex-namorado, deixei essa realidade perfeitamente transparente desde a nossa primeiríssima conversa para que não houvesse mal-entendido sobre as obrigações dele. Um homem de verdade sabe que entrar na vida de uma família significa assumir o papel de provedor de forma imediata, sem hesitações ou períodos de teste. O Damião parecia aceitar e compreender isso muito bem no início, demonstrando um esforço enorme para comprar a nossa aprovação, o que eu considerava o mínimo para alguém que queria um espaço nas nossas vidas. Nossa rotina durante esses 6 meses de namoro foi construída com base nesse compromisso financeiro e emocional que ele voluntariamente escolheu demonstrar em todos os momentos. O Damião nos levava para passear, participava ativamente da nossa convivência e assumiu naturalmente a posição de figura masculina responsável por estabilizar a economia do lar. Era lindo ver como ele entendia o seu lugar, agindo exatamente como um chefe de família deve agir. O que me fez confiar plenamente que ele sabia dos seus deveres financeiros contínuos conosco. Para mim, não se tratava de uma fase de namoro casual, mas sim da configuração de uma estrutura familiar sólida onde as minhas necessidades e as do meu filho, o Mateus, eram o centro do universo dele. Para tentar garantir a nossa validação definitiva, o Damião começou a gastar rios de dinheiro com presentes caros, tentando solidificar o seu status de provedor através de bens materiais. Ele comprava roupas de marca, brinquedos eletrônicos e acabou trazendo para casa um par de tênis importado de uma grife de luxo que custou uma verdadeira fortuna. Qualquer pessoa com bom senso conseguiria ver que ele estava tentando comprar o nosso afeto e garantir a permanência dele na minha vida através dessas exibições de poder aquisitivo. Eu aceitei de bom grado porque, obviamente, o meu filho não merece nada menos do que o melhor absoluto, e era a obrigação do Damião manter esse padrão de vida elevado para nós. No entanto, as crianças possuem uma intuição espiritual absurdamente pura e refinada que os adultos muitas vezes não conseguem perceber até que seja tarde demais. O meu filho, Mateus, que tem apenas 7 anos, sentiu instantaneamente uma energia muito carregada vindo do Damião e nunca engoliu aquele homem dentro da nossa casa. Ele se recusava terminantemente a calçar aquele sapato importado mesmo diante dos pedidos insistentes, demonstrando um desconforto profundo com a presença do padrasto temporário. O Mateus acabou jogando o tênis de marca bem debaixo da cama dele, deixando o presente lá pegando poeira e teias de aranha, o que foi um claro sinal cósmico de que aquele homem não pertencia ao nosso círculo sagrado. Como uma mãe de verdade sempre prioriza a energia e o bem-estar espiritual da criança acima de qualquer interesse superficial, decidi que não podia ignorar o discernimento natural do meu filho. Tornou-se completamente inviável continuar sustentando um relacionamento onde a vibração do lar estava sendo bloqueada pela presença de um homem que o Mateus não suportava. Chamei o Damião para uma conversa séria e terminei tudo de forma definitiva, deixando claro que a harmonia da minha família estava em primeiro lugar. Não foi uma escolha fácil para mim, mas a minha prioridade absoluta sempre será proteger o meu filho, independentemente de como o homem rejeitado reaja a isso. Para a minha mente consciente, estava perfeitamente óbvio que um vínculo moral e de dependência já havia sido criado por causa desses 6 meses de convivência e provimento contínuo. Como Damião agiu deliberadamente como pai e provedor da nossa casa por meio ano. A lógica do cavalheirismo obrigatório dita que ele deve continuar dando o suporte financeiro que nós merecemos por direito. Você não pode simplesmente brincar de ser chefe de família, acostumar uma mulher e uma criança com um padrão elevado, e depois desaparecer sem oferecer uma transição financeira justa. Com esse pensamento em mente, organizei a nossa vida para apresentar a ele os termos dessa responsabilidade contínua. Montei uma planilha extremamente detalhada contendo exatamente metade de todos os custos mensais do Mateus, dividindo de forma justa os gastos com a escola particular, as aulas de natação e a alimentação dele. Era um documento matemático impecável e equilibrado. Considerando que o Damião havia assumido a corresponsabilidade pelo bem-estar do menino durante todo o período do nosso namoro, enviei o arquivo diretamente para o celular dele, esperando que ele agisse como um homem honrado e assumisse o pagamento dessas despesas essenciais.
Afinal, o afeto e a convivência geram uma corresponsabilidade financeira que não pode ser apagada simplesmente porque o romance chegou ao fim. Para o meu absoluto espanto e indignação, o Damião teve a audácia inacreditável de rir da minha planilha e me enviar uma resposta extremamente desrespeitosa por mensagem de texto. Ele escreveu com todas as letras a frase ridícula de que namorado não paga pensão alimentícia, e que não tinha obrigação nenhuma com o filho dos outros. Foi chocante perceber como uma pessoa consegue mudar de personalidade tão rápido e revelar uma natureza fria e ingrata diante de uma cobrança tão legítima. Essa desculpa esfarrapada de que não tem dever legal é claramente uma reação punitiva e mesquinha porque ele não aceitou o fato de que o Mateus rejeitou o presente dele. Ao perceber a resistência dele em cumprir o seu papel de homem, enviei uma mensagem formal exigindo o pagamento da minha merecida pensão por afeto e avisei sobre as consequências. Deixei bem claro que se ele não depositasse os valores estipulados na planilha, eu contaria para todo mundo o monstro vingativo e o abandonador que ele realmente é. Eu estava dando a ele a oportunidade perfeita de fazer a coisa certa e preservar a própria reputação antes que a sociedade soubesse da sua falta de caráter. Em vez de refletir sobre a própria mesquinharia, ele optou por iniciar uma guerra financeira covarde contra uma mãe solo indefesa. A reação imediata desse indivíduo rancoroso foi cortar sem qualquer aviso a assinatura do serviço de streaming que nós assistíamos juntos na televisão da nossa sala de estar. Como se essa atitude infantil não bastasse, ele também bloqueou o cartão de crédito reserva que havia deixado comigo para cobrir emergências cotidianas durante o namoro. Ele prefere ver a mim e ao meu filho passando por necessidades severas e restrições materiais apenas para me castigar pelo término do relacionamento. É deplorável como um homem consegue usar o abuso econômico para tentar punir uma mãe que apenas seguiu a intuição espiritual do seu próprio filho. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: vocês namoraram por míseros 6 meses e você já montou uma planilha de custos exigindo pensão alimentícia? Daqui a pouco vai querer processar o motorista de aplicativo que te levou ao terceiro encontro exigindo pensão socioafetiva também. Só pode ser piada de internet. Resposta da OP: 6 meses é tempo mais do que suficiente para gerar uma legítima hipoteca emocional e compromissos familiares que não podem ser descartados. A lei e o bom senso protegem o afeto e a estabilidade de um menor de idade, algo que mentes frias e sem responsabilidade como a sua jamais conseguirão compreender. Usuário anônimo 2 diz: o resumo dessa história é simplesmente inacreditável. O cara tenta ser legal, gasta uma fortuna dando um tênis importado de grife para o seu filho. É totalmente rejeitado pelo garoto e agora ganhou uma dívida vitalícia de brinde na sua planilha. Quem aceitaria um absurdo desses? Resposta da OP: aquele tênis caro nunca foi um presente genuíno, mas sim uma tática de manipulação psicológica barata para comprar o amor do meu filho e nos controlar. O Mateus sentiu a energia podre por trás daquele suborno material e fez muito bem em chutar aquilo para debaixo da cama. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a minha última atualização e a situação piorou drasticamente porque a maldade do Damião realmente não conhece nenhum limite aceitável. Como aquele homem sem coração continuou ignorando solenemente todas as minhas mensagens contendo a planilha de custos. Precisei tomar uma atitude muito mais firme e resoluta. Não dava para ficar esperando a boa vontade de quem perdeu completamente a noção de cavalheirismo e decência após o fim do namoro. Decidi ligar diretamente para a mãe dele, que é uma senhora de idade e deveria possuir algum senso de moralidade e justiça na cabeça. Eu sinceramente imaginei que, tendo agido como uma espécie de avó postiça do Mateus durante todo esse meio ano, ela demonstraria alguma decência familiar diante do cenário atual. Meu objetivo era apenas fazê-la entender a gravidade do abandono financeiro praticado pelo filho e pedir que ela interviesse para fazê-lo honrar o seu papel de homem. Para minha total surpresa e profundo desgosto, aquela mulher foi extremamente grossa comigo ao telefone desde os primeiros segundos da ligação. Ela revelou uma falta de educação assustadora, gritando e me interrompendo o tempo todo com um tom de voz completamente agressivo e hostil. Em vez de se solidarizar com a situação difícil de uma mãe solo e de seu neto de consideração, ela teve a audácia de me chamar de delirante em voz alta. Ela afirmou textualmente que eu estava tentando dar um golpe financeiro no filho dela utilizando o meu próprio filho como desculpa para conseguir dinheiro fácil. Fiquei completamente chocada com o nível de baixeza e a falta crônica de empatia daquela senhora com o sofrimento econômico que estamos enfrentando.
Desliguei o telefone tremendo de indignação ao perceber que a arrogância e o mau caratismo do Damião são defeitos que ele claramente herdou de berço. O eco dessa ligação telefônica desastrosa foi simplesmente horrível e trouxe consequências imediatas e desastrosas para a nossa rotina que já estava fragilizada. O Damião descobriu imediatamente o meu contato com a mãe dele e resolveu iniciar uma retaliação ainda mais violenta, covarde e desproporcional contra nós. Sem emitir qualquer tipo de aviso prévio ou comunicado, ele ligou para a empresa onde trabalha e cancelou o plano de saúde suplementar que mantinha no meu nome e no do Matheus. Aquele convênio médico era a nossa única e absoluta segurança em caso de uma emergência de saúde grave ou consultas de rotina. Ele tentou justificar esse ato de extrema crueldade alegando que só tinha nos incluído naquele benefício corporativo por pura conveniência fiscal e dedução de impostos da própria firma. Essa desculpa esfarrapada demonstra um cinismo empresarial que me causa náuseas profundas só de lembrar do tom de voz frio que ele usou. Ele utilizou a nossa imagem familiar para se dar bem com o fisco e agora nos descarta como se fossemos objetos velhos e sem valor. Fiquei em completo estado de pânico ao perceber que eu e meu filho estávamos totalmente desprotegidos no meio dessa vingança mesquinha e calculista. Para tentar recuperar urgentemente o controle da situação e demonstrar ao Damião que eu não estou de brincadeira nessa disputa, resolvi contra-atacar com firmeza jurídica. Enviei uma mensagem de texto bastante contundente para o celular dele informando que os meus contatos jurídicos particulares já foram devidamente acionados e orientados. Avisei que uma intimação pesada e oficial seria entregue na porta do seu apartamento caso o valor da escola do Matheus não fosse depositado nesta semana. Eu precisava estabelecer um limite claro para que ele entendesse que suas ações trariam consequências severas perante os magistrados. Para dar um embasamento robusto ao meu posicionamento e garantir que tudo corresse em conformidade com as normas legais, passei a noite inteira realizando pesquisas na internet. Consegui baixar um excelente modelo de processo jurídico formatado por especialistas que se encaixa perfeitamente na nossa narrativa de desamparo e abandono afetivo. Passei horas preciosas adaptando os termos técnicos para a nossa realidade familiar e preenchendo as lacunas vazias com os dados pessoais e profissionais dele. Estou absolutamente convicta de que a justiça de verdade vai enxergar a clareza dos fatos por trás de toda essa farsa montada por ele. É inacreditável como certas pessoas tentam distorcer a realidade factual apenas para fugir de responsabilidades que elas mesmas assumiram de forma pública no passado recente. O Damião conviveu conosco cotidianamente, sentou-se à nossa mesa de jantar e desfrutou da nossa companhia como se fosse um membro legítimo do nosso núcleo familiar. Agora, ele finge que esses 6 meses intensos foram um mero detalhe irrelevante na sua biografia de homem solteiro e descompromissado. Essa frieza me mostra com precisão que o Matheus estava totalmente coberto de razão ao rejeitar aquele homem desde o primeiro instante. Minhas amigas mais próximas no grupo de mensagens virtuais me deram total apoio moral, confirmando que a jurisprudência moderna ampara os laços construídos pelo coração. Elas concordam plenamente que nenhum indivíduo pode entrar na vida de uma criança, prometer estabilidade e afeto, e depois sair de cena sem pagar a conta devida. Essa validação feminina me deu ainda mais forças psicológicas para continuar lutando contra o egoísmo desmedido e a avareza do meu ex-namorado. Eu não vou abaixar a minha cabeça para um sujeito que prefere ver um menino desamparado a admitir o próprio erro de conduta. O clima dentro da nossa residência está extremamente tenso e eu sinto a pressão financeira aumentando a cada boleto que chega pelo correio semanal. Saber que o Matheus está desprovido de um plano de saúde me causa crises severas de ansiedade durante a noite inteira na cama. No entanto, a certeza de que a intimação baseada no modelo profissional que baixei vai abalar as estruturas dele me mantém firme e resiliente. O Damião vai aprender da pior maneira possível que não se brinca com a dignidade, o sustento e o futuro de uma mãe de família. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo 1 diz: ligar para a mãe do ex-namorado para cobrar pensão de um relacionamento de 6 meses é o ápice absoluto do ridículo. A mulher deve ter rido muito depois de desligar o telefone na sua cara por causa desse absurdo. De onde você tira tanta audácia para passar essa vergonha pública? Resposta da OP. A família dele é totalmente cúmplice desse abandono financeiro vergonhoso e possui o estrito dever moral de intervir na conduta dele. A decência e a responsabilidade com o próximo não possuem prazo de validade na sociedade, por mais que vocês tentem normalizar a falta de caráter masculina. Usuário Anônimo 2 diz:
Isso só pode ser uma história inventada ou uma piada de muito mau gosto na internet para ganhar engajamento. É impossível que alguém em sã consciência acredite que baixar um modelo do Google gera direito a pedir pensão para ex-namorado. Você precisa urgentemente acordar para a realidade do mundo real. Resposta da OP. Você deve ser apenas mais um homem frustrado e sem responsabilidades que não entende absolutamente nada de jurisprudência afetiva e bom senso elementar. Os tribunais modernos estão evoluindo exatamente para punir esses indivíduos insensíveis que destroem o equilíbrio emocional das famílias brasileiras. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde a minha última atualização, e como o Damião continuou sem depositar um único centavo na minha conta bancária, decidi agir com inteligência estratégica avançada. Eu percebi que as mensagens de texto normais e as advertências cotidianas não faziam mais nenhum efeito na mente daquele homem obstinado e frio. Peguei aquele modelo de texto jurídico que encontrei na internet e preenchi meticulosamente com todos os dados pessoais e profissionais da empresa dele. Adicionei termos técnicos fortes e intimidadores para garantir que o documento ganhasse um peso formal inquestionável diante de qualquer leitor administrativo. Enviei essa notificação extrajudicial diretamente para o e-mail de trabalho corporativo dele, fazendo questão de colocar o setor de recursos humanos da firma em cópia visível. Eu incluí no valor total cobrado o custo estimado por dano moral decorrente do tênis de marca importado que ele deu ao Matheus anteriormente. Afinal, aquele objeto amaldiçoado desestruturou completamente a harmonia da nossa casa e gerou conflitos energéticos intensos que prejudicaram o desenvolvimento do menino. Achei que ver um papel timbrado repleto de jargões advocatícios faria ele ceder imediatamente por medo de perder o cargo de confiança na empresa. A minha linha de raciocínio era perfeita porque nenhuma corporação séria deseja manter em seus quadros de funcionários um homem acusado de abandono financeiro de dependentes. Eu tinha certeza absoluta de que o RH o chamaria para dar explicações imediatas e exigiria que ele resolvesse suas pendências pessoais para não manchar o nome da firma. Era uma jogada de mestre para forçá-lo a assinar o acordo da planilha de custos sem precisar passar por trâmites judiciais demorados. No entanto, a lógica do Damião é totalmente distorcida e ele não possui qualquer senso elementar de autopreservação profissional. Em vez de pagar o que nos deve por direito e encerrar o assunto de forma discreta, ele usou a minha notificação para se fazer de vítima no escritório. Ele correu para mostrar o e-mail corporativo para um grande amigo dele que atua como advogado de verdade em um escritório famoso da cidade. Agora, esses 2 homens sem escrúpulos estão alegando falsamente que eu cometi um crime grave de difamação e coação em ambiente de trabalho. Eles estão tentando inverter os papéis de uma maneira sórdida para me transformar na vilã de toda essa história de desamparo. É ultrajante ver como o sistema corporativo protege homens mal-intencionados que usam o poder financeiro para oprimir mães de família trabalhadoras indefesas. O Damião está tentando criar uma densa cortina de fumaça jurídica apenas para desviar a atenção do seu próprio erro moral gravíssimo. Ele sabe perfeitamente que o e-mail para o setor de recursos humanos foi um ato de desespero legítimo de uma mãe que busca o sustento do filho. Mesmo assim, ele prefere gastar dinheiro com advogados caros a depositar a verba necessária para a escola do Matheus. Para provar de uma vez por todas para toda a minha família que o Damião está destruindo ativamente a nossa rotina diária, tomei uma decisão drástica. Cancelei imediatamente o serviço da van escolar particular que transportava o Matheus todas as manhãs com total conforto e segurança. Esse transporte era custeado pelo Damião através daquele cartão de crédito reserva que ele covardemente bloqueou após o nosso término de namoro. Sem essa verba carimbada dele, ficou completamente inviável manter o menino usufruindo desse privilégio confortável que o ex-namorado tirou de nós. Passei a fazer o meu filho de apenas 7 anos caminhar a pé até a escola debaixo do sol quente e escaldante da tarde. Eu quero que todos os vizinhos do bairro e parentes próximos vejam com os próprios olhos o que o egoísmo desse homem está causando. Não se trata de um castigo para o Matheus, mas sim de uma demonstração pública e pedagógica da crueldade sem limites do Damião. A sociedade civil precisa testemunhar o impacto real e físico do abandono financeiro na vida cotidiana de uma criança totalmente inocente. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: enviar uma cobrança sem pé nem cabeça com cópia para o RH da empresa do cara é pura insanidade mental. Você acabou de dar todas as provas necessárias para ele te processar por assédio, difamação e coação no trabalho. Parabéns, você vai acabar perdendo o pouco que ainda tem por pura burrice. Resposta da OP.
O setor de recursos humanos de uma grande corporação precisa estar plenamente ciente do tipo de funcionário mau caráter que mantém na folha de pagamento mensal. Eu fiz um favor de compliance à empresa ao expor um homem que pratica abandono financeiro contra menores fora do escritório deles. Usuário Anônimo 2 diz: você está fazendo seu próprio filho de 7 anos andar a pé no sol escaldante apenas para usar a criança como peão de manobra contra o seu ex? Isso é de uma crueldade sem tamanho com o menino que não tem culpa de nada. O Damião não tem obrigação nenhuma com essa van. Resposta da OP: isso não é crueldade da minha parte, mas sim um sacrifício pedagógico e processual estritamente necessário para documentar a maldade do Damião em fotos reais. Se eu poupar o meu filho agora ocultando a realidade material, a justiça nunca saberá o tamanho do sofrimento que esse monstro nos impôs. Atualização 3. Já se passaram um mês desde a minha última atualização e a minha vida virou um verdadeiro caos generalizado por culpa da corrupção descarada do sistema. O rumo dos acontecimentos parece ter sido totalmente distorcido por burocratas que não possuem o menor respeito pela maternidade solo e protetora. Fui até a Defensoria Pública do Estado completamente determinada a abrir o processo oficial de paternidade socioafetiva acumulada com alimentos permanentes. Levei comigo uma pasta cheia de documentos comprobatórios, incluindo as fotos do Mateus indo a pé para a escola e os prints das mensagens textuais do Damião. Eu tinha total convicção de que qualquer defensor público choraria de emoção ao ver o sofrimento do meu filho exposto naquelas imagens reais. Para o meu absoluto assombro e revolta, o funcionário público que me atendeu na triagem inicial quase deu uma risada irônica na minha própria cara. Ele começou a folhear os meus papéis com um desdém profissional que me deixou profundamente irritada com o atendimento do órgão. Com uma frieza burocrática assustadora, ele começou a ditar regras frias e ultrapassadas sobre o direito de família nacional vigente. Aquele homem desprovido de empatia me explicou que 6 meses de namoro casual não criam, sob nenhuma hipótese legal, um vínculo legítimo de paternidade socioafetiva. Ele teve a audácia profissional de afirmar textualmente que eu não tinha direito a absolutamente nenhuma pensão alimentícia ou ajuda financeira vinda dele. Saí daquele prédio público batendo a porta com força e espalhando a minha indignação com a incompetência das instituições governamentais modernas. É nítido que as leis foram feitas por homens para proteger outros homens de suas obrigações mais básicas com a infância alheia. Para piorar o que já parecia um pesadelo completo no meu dia, assim que pisei na calçada da minha rua, fui abordada por um oficial de justiça. O homem me entregou uma notificação judicial oficial que me deixou completamente sem chão e com o estômago embrulhado de tanto nervoso. Descobri que o Damião, usando aquele advogado caro do amigo dele, entrou com um processo pesado e urgente contra a minha pessoa. Trata-se de uma ação de obrigação de não fazer acumulada com uma indenização robusta por supostos danos morais graves. O argumento central deles é o e-mail formal que enviei para os recursos humanos da empresa dele e as postagens públicas que fiz expondo a sua covardia. Como ele guardou meticulosamente todos os prints das minhas cobranças legítimas e das advertências que enviei por mensagem, ele usou isso a seu favor no tribunal. O juiz da causa, demonstrando uma parcialidade chocante, concedeu uma medida liminar imediata me proibindo terminantemente de citar o nome do Damião publicamente nas redes. Se eu tocar no nome dele na internet, sofrerei multas diárias que simplesmente não tenho condições financeiras de pagar. Além dessa mordaça judicial injustificável, a liminar exige que eu devolva imediatamente uma televisão de 50 polegadas e uma caixa de som potente da minha casa. Esses aparelhos eletrônicos foram deixados por ele na minha sala de estar enquanto ainda namorávamos para o nosso lazer familiar de fim de semana. O Damião alegou no processo que os objetos são de propriedade exclusiva dele e que eu estava fazendo uma retenção indevida de bens materiais alheios. É uma mesquinharia sem precedentes tirar o entretenimento de uma criança de 7 anos que já sofre tanto na rotina. Fiquei numa situação extremamente delicada porque agora estou sem o dinheiro da pensão que eu tinha certeza absoluta de que receberia do tribunal competente. Para completar o desastre, estou sendo formalmente processada e serei obrigada a gastar economias que não possuo para contratar um advogado de verdade para me defender. A injustiça do mundo me atinge diretamente apenas porque tentei aplicar o bom senso e a jurisprudência do afeto no meu próprio lar docilar. O Damião está comemorando essa vitória temporária enquanto eu preciso reorganizar as minhas forças para não desabar psicologicamente diante do Mateus. É impressionante como os agressores conseguem usar a própria máquina do Estado para continuar perseguindo suas vítimas após o término definitivo do relacionamento amoroso.
O Damião sabe perfeitamente que não tenho recursos financeiros para arcar com custas processuais elevadas e usa isso como uma arma de intimidação psicológica em massa. A retirada da televisão da nossa sala deixou um vazio enorme nas paredes e no coração do meu filho, que gostava de assistir aos seus desenhos ali. Tudo isso aconteceu apenas porque o Mateus teve a sensibilidade espiritual de rejeitar um calçado importado que trazia más intenções. Minhas vizinhas de condomínio ficaram chocadas ao verem o oficial de justiça retirando os eletrônicos da minha casa sob ordem expressa do juiz de direito. Elas tentaram me consolar no corredor, mas a humilhação pública já havia sido consumada diante de todo o prédio por capricho do meu ex-namorado. Sinto que estou vivendo em um sistema judicial corrompido onde quem tenta ser correta e proteger a prole acaba sendo severamente punida e silenciada. Não posso nem mesmo desabafar no meu perfil pessoal da internet para buscar o apoio moral que sempre tive das pessoas. O advogado particular que consultei rapidamente nesta tarde me cobrou uma consulta absurda apenas para confirmar que a liminar do juiz precisa ser rigidamente cumprida. Vou ter que fazer milagres com o meu salário este mês para conseguir dar uma entrada nos honorários iniciais desse profissional da advocacia. A sensação de impotência é sufocante na minha alma, mas a minha mente continua trabalhando intensamente para encontrar uma brecha nessa teia jurídica injusta. O Damião pensa que me destruiu de vez, mas ele apenas revelou ao mundo a extensão real do seu caráter vingativo. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: a sua vergonha na defensoria pública foi o equivalente exato a tentar passar um cartão de brinquedo do banco imobiliário no caixa eletrônico para sacar dinheiro real. O funcionário quase rir da sua cara já resume perfeitamente o nível do seu delírio. Quando você vai estudar as leis de verdade? Resposta da OP. Os órgãos públicos do nosso país estão completamente entupidos de homens machistas que se protegem mutuamente para oprimir as mães solos de forma sistemática. O desdém daquele funcionário da triagem é o reflexo de um sistema patriarcal que se recusa a enxergar o valor legal do afeto. Usuário Anônimo 2 diz: parabéns para você, porque jogou contra si mesma da pior forma possível e o resultado foi um verdadeiro cheque-mate no seu próprio bolso. Você tentou criar uma armadilha corporativa usando o RH e acabou saindo processada, silenciada e sem os eletrônicos da sala. Foi um baita tiro no pé. Resposta da OP. Esse processo absurdo que o Damião abriu contra mim é apenas a prova final e irrefutável de que ele continua completamente obcecado pela minha pessoa. Ele inventou toda essa palhaçada jurídica unicamente para me manter amarrada a ele de alguma forma e forçar uma convivência obrigatória nos tribunais. Atualização 4. Já se passaram 6 meses desde a minha última atualização e a minha casa agora se encontra em um completo e doloroso vazio silencioso. A sala de estar parece mais fria e despida sem a presença daquela televisão de 50 polegadas e da caixa de som potente que o oficial de justiça me obrigou a devolver sem qualquer pudor. Minha rotina foi severamente alterada pela falta desses aparelhos eletrônicos que traziam um pouco de alegria para os nossos dias difíceis. O silêncio que ficou serve apenas para me lembrar diariamente da injustiça institucionalizada que sofremos nas mãos daquele homem sem escrúpulos. Para evitar o pagamento de uma indenização por danos morais que seria absolutamente astronômica e destruiria de vez o meu patrimônio familiar, fui forçada pelas circunstâncias a assinar um acordo judicial humilhante. O meu nome e o meu histórico financeiro agora estão gravemente comprometidos com o pagamento parcelado das custas do processo e dos honorários advocatícios do defensor. Foi a única saída jurídica viável para não ter as minhas contas bancárias totalmente bloqueadas por ordens superiores do Tribunal de Pequenas Causas. Sinto um amargor profundo ao ver os meus parcos recursos sendo destinados a enriquecer o advogado do meu ex-namorado. O meu querido filho Mateus continua indo para a escola caminhando a pé todos os dias sob as condições climáticas mais adversas possíveis. O nosso orçamento doméstico ficou apertado de verdade devido às parcelas da dívida judicial que sou obrigada a quitar pontualmente todos os meses. Aquela facilidade da van particular se transformou em uma lembrança distante de um período em que fomos enganados por falsas promessas de estabilidade econômica. Ver o cansaço estampado no rosto do meu menino ao chegar em casa destrói o meu coração de mãe protetora. Além disso, aquele tênis de marca importada e caríssimo que desencadeou todo este conflito avassalador continua exatamente no mesmo lugar, jogado bem debaixo da cama do Mateus. O calçado de luxo agora se encontra completamente coberto por densas teias de aranha e poeira acumulada ao longo de meio ano de total abandono.
Eu me recuso terminantemente a deixar o meu filho calçar aquele sapato ou até mesmo vendê-lo em um bazar de usados para fazer algum dinheiro extra. Eu sinto no fundo da minha alma que aquele objeto está permanentemente amaldiçoado com a energia densa e destrutiva daquele homem vingativo. Olhando retrospectivamente para toda essa trajetória caótica e dolorosa, consigo enxergar com perfeita nitidez como o mundo moderno funciona de forma profundamente injusta para conosco. O Damião planejou cada detalhe dessa armadilha psicológica desde o primeiríssimo dia em que cruzou o nosso caminho de forma calculista. Ele entrou de mansinho nas nossas vidas privadas, utilizando-se daqueles presentes caros e jantares sofisticados unicamente para encenar o papel de um provedor financeiro perfeito. Era tudo uma grande mentira teatral encenada por um indivíduo frio que queria apenas desfrutar da minha companhia e da minha dedicação de mulher. Assim que ele conseguiu saciar o seu ego e obteve o que queria da nossa intimidade, ele buscou uma saída estratégica para fugir das obrigações reais. Ele utilizou de forma extremamente conveniente a desculpa da rejeição intuitiva do meu filho de 7 anos para orquestrar um abandono financeiro cruel e desumano. Ele se apegou ao fato de um menino não querer usar um tênis para justificar a suspensão de todo o suporte que vinha nos dando voluntariamente. É de uma covardia sem precedentes ver um adulto usar a atitude de uma criança inocente como escudo para sua mesquinharia. As leis vigentes no nosso país e a própria estrutura da sociedade simplesmente não estão preparadas para proteger as mães solos contra esses abusadores emocionais contemporâneos. Esses indivíduos agem como padrastos temporários, entram nas casas alheias, geram uma enorme dependência econômica e depois usam o afeto como uma verdadeira arma de destruição em massa. Eles saem ilesos de tribunais obsoletos que exigem laços de sangue biológicos, ignorando completamente os compromissos morais selados no cotidiano das famílias. Ficamos totalmente desamparadas juridicamente enquanto eles seguem suas vidas sem qualquer tipo de sanção ou remorso. Serei para sempre lembrada como a grande mártir incompreendida de toda essa triste e revoltante história de desamparo afetivo e financeiro. Fui apedrejada nos comentários da internet por pessoas insensíveis e processada por um sistema judicial que prefere blindar o patrimônio dos homens a alimentar uma criança. No entanto, mesmo diante de todo esse cenário de terra arrasada e escassez, eu continuo caminhando com a minha cabeça erguida e com a consciência absolutamente tranquila. Sei que agi movida pelo mais puro amor materno e pela defesa intransigente da energia espiritual do meu lar. Minha única falha real em todo este processo foi ter cometido o erro ingênuo de acreditar no cavalheirismo em extinção e na palavra de honra dos homens modernos. Fui punida por ter um coração generoso que abriu as portas de casa para alguém que prometia somar, mas que veio apenas para subtrair o pouco que tínhamos. O Mateus crescerá sabendo que sua mãe lutou como uma leoa contra gigantes corporativos e liminares injustas para tentar garantir os seus direitos básicos. Essa certeza moral vale muito mais do que qualquer televisão de 50 polegadas ou caixa de som que me foi subtraída. O Damião pode ostentar a sua vitória judicial temporária e os seus eletrônicos recuperados em sua sala vazia e sem o calor de uma família de verdade. O karma do universo se encarregará de cobrar cada centavo e cada humilhação que ele nos fez passar ao longo destes meses terríveis de batalha. Sigo firme na minha jornada de mãe solo, convicta de que a justiça divina não falha e de que a verdade sobre esse monstro calculista um dia aparecerá para todos verem. Minha história serve de alerta para todas as mulheres que acreditam que presentes caros são sinônimo de um compromisso real com o futuro dos nossos filhos.